Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O dia de hoje tá uma chuvinha assim muito gostosa, vocês provavelmente vão ficar ouvindo aí do vídeo também. Mas hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês fizeram a respeito de relacionamento, casamento, namoro, lá no meu Instagram, que eu abri a caixinha, né? Então eu selecionei aqui algumas e vou responder aqui com vocês. Pra quem é novo aqui no canal, eu me chamo Cássia, tenho 25 anos, sou esposa, dona de casa, sou cristã, tô casada há quase 2 anos, mas eu e o Douglas, a gente já tá juntos há uns 5 anos por aí. Sejam bem-vindos, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e vamos começar esse vídeo. A primeira pergunta é: vocês oram juntos? Sim, a gente todas as noites antes de dormir, a gente ora. Durante a mesa, né, nas refeições, a gente ora também. E se tem algum assunto específico, precisa orar por algum amigo, algum familiar, a gente ora juntos também a respeito desse assunto específico. A oração, ela é muito importante, sabe, para um relacionamento cristão, para um relacionamento que quer estar debaixo da vontade de Deus. Porque é na oração que a gente se comunica com Deus e a gente ouve Deus também, né? É ali que Deus consegue mostrar o nosso coração, mostrar o que a gente precisa melhorar. E fazer isso em casal aproxima. Tem vários estudos, não vou saber dizer aqui qual, mas eu já li livros, né, que indicam os estudos que os casais que oram juntos, eles tendem a ter um relacionamento muito mais saudável, muito mais feliz e muito mais duradouro. A oração, ela ajuda nisso, né? Além de alinhar o casal à vontade de Deus, né? No início, pelo menos pra mim e pro Douglas, assim, foi algo bem, um pouco constrangedor, sabe? A gente começar a orar juntos. Mas com o tempo foi ficando muito tranquilo, porque pode não parecer, mas é algo assim muito íntimo, mas é muito bênção e é para um relacionamento cristão, sabe? Eu vejo como algo essencial, sabe? Para o casal estar alinhado à vontade de Deus. De quanto em quanto tempo vocês saem sozinhos para passear, etc., para sair da rotina? Então, eu e o Douglas, a gente é muito econômico. Tanto que se vocês acompanhar a gente nos stories, a gente não tá sempre fazendo coisas novas, enfim. Até porque nós temos objetivos financeiros um pouco maiores. Então a gente guarda bastante, a gente economiza para um dia conseguir conquistar esses objetivos. Mas respondendo a pergunta, eu acredito que tipo de 2 em 2 meses por aí seria a quantidade de vezes que a gente sai assim pra fazer algo novo, tipo, sei lá, ir no cinema, ir num restaurante. O que a gente faz bastante é pedir algo em casa, porque a gente é muito caseiro. Eu principalmente, tipo, eu prefiro pedir coisas em casa do que sair. Mas nem por isso a gente deixa de sair da rotina. Tipo, a gente faz coisas que não precisam gastar, sabe? A gente vai pra praça. Isso a gente faz sempre que a gente consegue. Tipo, sair ali pra praça, tomar chimarrão, conversar, dar uma caminhada ao ar livre. A gente joga Uno, a gente inventa umas brincadeiras em casa também, sabe? Tanto que algumas delas a gente grava, posta no TikTok. Quem acompanha a gente já viu, sabe? Mas é esse tipo de coisa que a gente faz, sabe? A gente sai da rotina, só que não pra fazer coisas assim diferentes, sabe? Gastando dinheiro. A gente inventa umas coisas legais pra fazer assim, econômicas. A Bruna perguntou: você sempre quis ser dona do lar? Como Deus colocou esse desejo no seu coração? Não. Na verdade, eu nunca quis. Eu vou falar algo aqui que é tipo um pecado, né, meu. Mas eu não ajudava muito a minha mãe em casa.
E eu lembro que ela me cobrava isso, e uma vez eu lembro dela falando, tipo, como é que tu vai ter tua família, teu marido, tipo, se tu não ajuda nem aqui. E eu lembro de ter respondido mais ou menos assim, de tipo, eu não vou me casar pra ficar fazendo as coisas em casa, eu não vou precisar fazer esse tipo de coisa em casa, sabe? Tipo, esses cuidados com a casa, porque realmente não era algo que eu queria. Eu tinha uma visão assim totalmente distorcida sobre isso, sabe? Tava longe dos meus planos fazer alguma coisa em casa, e eu preferia, tipo, muito mais ter um negócio, um trabalho, do que ficar em casa cuidando da casa, do lar, sabe? Só que isso foi mudando à medida de que eu fui enxergando que o homem e a mulher, eles têm papéis diferentes, principalmente dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. Deus já foi trabalhando isso antes de a gente casar. A gente já morava juntos, né? Então foi nessa época. E ele foi nos dando esse entendimento do papel do homem e do papel da mulher. E uma curiosidade também, eu consigo perceber Deus trabalhando essa questão da feminilidade, da masculinidade do Douglas antes do nosso real encontro com Jesus, sabe? Então, isso eu acho muito lindo, porque tipo, Deus já estava trabalhando em nós muito antes da gente de fato ter um encontro real com Jesus, sabe? Eu já estava mudando coisinhas ali. Mas então o start foi realmente essa questão de tipo, de entender o papel do homem e do papel da mulher. E com isso eu fui entendendo o papel da mulher dentro de casa, né? Que é cuidar, que é nutrir, que é tornar a casa um lar. Então precisa estar bem cuidada, as pessoas que estiverem aqui dentro, elas precisam se sentir bem, elas precisam se sentir amadas com os detalhes, com uma casa limpa. Então eu fui entendendo e mudando a minha visão sobre isso, sabe? E eu vejo que eu ainda tô em construção com isso, de encontrar cada vez mais o valor dentro da casa, dentro do lar, de entender o quão valioso isso é para minha família, para que o meu marido atinja o máximo potencial dele também, sabe? E conforme Deus foi trabalhando tudo isso em mim, eu fui me encontrando cada vez mais e enxergando, sabe, o real valor. A próxima pergunta é: como você era antes de ter sua identidade em Deus? Sempre foi meiga e doce, ou isso é algo que veio? Essa daqui, por mais que eu saiba responder, eu fui no meu marido perguntar, porque ele me conheceu antes, a gente já convivia muito antes de ter o encontro com Jesus, antes de eu ter a minha identidade firmada em Deus. Então eu perguntei pro Douglas, vou pegar aqui a mensagem dele. Dei a pergunta pra ele e ele respondeu: tu era muito masculina, amor, mandona, queria tudo do teu jeito e achava que era dona da verdade. Hoje tu é feminina, doce e meiga. Glória a Deus. E eu vejo muito isso, sabe? Exatamente isso. De que eu era muito dura, eu era muito fria. Às vezes eu ainda sou, sabe? Quando a minha carne fala mais alto, eu fico muito fria. Mas Deus tem trabalhado muito isso em mim. Mas já é algo assim, muito perceptível, que já mudou, sabe? Então, o meu olhar para servir o outro, o meu olhar de ser grata com tudo que Deus me deu, o meu olhar de se preocupar com o outro, sabe? A questão de ser egoísta, sabe? De só pensar em mim, de tudo pra mim, pra mim, pra mim. Hoje não, hoje eu enxergo o próximo, sabe? Eu enxergo o meu marido. Antes nem a pessoa que estava do meu lado eu conseguia enxergar muitas vezes, sabe? Então, Deus... São tantas coisas, sabe? E a questão de ser mulher, de poder ser cuidada, de ser amada por Deus e pelo meu marido. Então, tudo isso foram coisas que Deus transformou, sabe?
que hoje eu vejo que fazem parte da minha identidade com Deus, porque eu sou amada por Ele, eu sou escolhida, eu tenho valor, sabe? Isso também vai em questão, antes eu via o meu valor muito pelo fora. Hoje o que tá dentro é muito mais valioso, sabe, do que o externo. O externo é só um reflexo do que a gente tem dentro. Então hoje eu consigo ver, sabe, que eu sou muito mais mansa, muito mais humilde, muito mais com esse olhar, sabe, de amor, não por causa de mim, sabe, mas porque pelo Cristo que vive em mim. Então é maravilhoso. Não que eu não seja mais aquelas coisas, porque se eu deixar de buscar a Deus, se eu negligenciar o meu relacionamento com Deus, eu sei que tudo isso volta de novo, sabe? Mas quando eu tô conectada com o Pai, com o Criador da minha identidade, eu sei que eu sou a melhor pessoa que eu posso ser naquele momento, sabe? E sobre a questão de identidade também, principalmente trabalhando aqui com a internet, eu recebo muito comentário, dependendo do tipo de vídeo que eu posto ou do conteúdo que eu falo, sabe? Tem comentários assim muito maldosos, que hoje eu enxergo que se eu não tivesse a minha identidade muito bem firmada em Deus, se eu não soubesse quem eu sou em Deus, com certeza aquilo me afetaria, sabe? Uma vez o Douglas lendo os comentários e ele me perguntou, amor, tipo, tu não sente nada, tipo, e eu falei, não, amor, eu sei que eu não sou isso. Aquilo me atingiria se eu soubesse que eu não era, sabe? Mas, tipo, hoje eu sei quem eu sou. Eu sei quem Deus diz que eu sou. Então, entre comentários de outras pessoas e quem Deus diz que eu sou, é óbvio que eu vou ficar com o que Deus diz que eu sou. A próxima pergunta é da Nicole. Cássia, o que fazer para não ficar remoendo o passado do outro? Então, eu sei que todo mundo já teve um passado, e principalmente quando a gente fala de um contexto não cristão. E muitas vezes o que o outro fez, mesmo não tendo não tido nos conhecido ainda, acaba nos gerando um pouco de ciúme ou, enfim, gera um incômodo, sabe? Só que a gente tem que entender, a gente tem que ser maduro o suficiente para entender que, em primeiro lugar, a pessoa nem nos conhecia. Em segundo, vocês provavelmente ainda não estavam em um relacionamento. E é isso. Coloca esse olhar pra ti também, sabe? Tipo, eu também, se tu olhar pra ti mesmo, tu vai ver que tu já errou muito, que tu já fez coisas que talvez o teu parceiro hoje se sentiria incomodado também. Então, a gente tem que ter esse olhar de compaixão também, sabe? Porque da mesma forma que tu errou, que tu também fez coisas que não eram legais, o teu parceiro também fez. Só que da mesma forma que ele escolheu estar contigo agora, tu também precisa escolher estar com ele agora. E esquece, sabe? Esquece, entrega pra Deus e segue a vida. Tipo, toda vez que tu pensar em, ai, mas ele fez aquilo, pensa nas coisas que tu já fez de errado também, sabe? Tira essa... Às vezes a gente fica encucado com coisas do outro porque a gente esquece de olhar pra nós mesmos. E da mesma forma que Deus libera perdão pra nós, quando a gente erra, a gente também tem que liberar perdão pro outro quando ele erra. Então, eu acredito que seja isso, sabe? Olhar com esse olhar mais de compaixão, de entender que assim como tu teve um passado, o outro também teve,
e não cabe a ti ficar. É aquela frase, né, de quem vive no passado é museu. Então esquece, olha pra frente, olha pro hoje e vai refutando esse pensamento, sabe? Os pensamentos é a gente que decide o que vai entrar na cabeça. Eles vêm e a gente decide se eles ficam ou se eles vão. Então quando vem esse tipo de pensamento, não, eu escolho olhar para agora, eu escolho olhar para o nosso relacionamento agora e ele não é mais aquela pessoa que fez isso. Beleza, bola pra frente, continua. Próxima. Sou casada e cristã, mas ainda tenho dificuldade de ver o sexo como limpo e sofro com isso. A respeito desse assunto, o C.S. Lewis, ele escreveu num livro que Satanás, ele pega algo que Deus criou, algo para te dar prazer, só que ele faz daquele prazer se tornar algo impuro. Da mesma forma que, tipo, comer é prazeroso, só que o comer se torna em gula, ou seja, ele distorce o prazer e faz algo além para se tornar um pecado. Da mesma forma o sexo é algo puro, é algo limpo, criado por Deus, só que Satanás vai lá e coloca coisas impuras, então acaba sendo pecado. Só que agora nós, como cristãos, a gente precisa enxergar com os olhos de Deus, porque a partir do momento que a gente se torna cristão, Cristo vive em nós. Então a gente tem essa capacidade de enxergar com os olhos de Cristo, de enxergar com os olhos de Deus. O que eu falaria pra ti? Em primeiro lugar, orar sobre isso, orar muito sobre isso, entregar pra Deus. Muitas vezes tu vai precisar pedir perdão também, porque muitas vezes essa questão de enxergar o sexo como algo impuro tá muito relacionado com coisas que nós já fizemos no passado, com coisas que nós vimos, com coisas que nós ouvimos, com o que a gente aprendeu sobre isso. A gente precisa orar sobre isso, ver o que a gente precisa pedir perdão para Deus. Eu precisei pedir perdão por muitas coisas nessa área, sabe, na questão sexual, porque tinha coisas que eu fazia que eram impuras e eu não sabia. Então foi algo assim que Deus restaurou muito em mim. Vai aos pés de Jesus e fala tudo que tu já fez, tudo que tu já ouviu, tudo que tu sente, e pede restauração sobre isso, pede cura sobre isso, porque Jesus nos cura, ele não tem nada que ele não possa curar. E se tu tiver algum líder, alguma pessoa de confiança, né, um pastor, alguma pessoa assim, que tu possa pedir aconselhamento também, eu diria pra te fazer nesse caso, para que isso não venha prejudicar mais ainda, né? Porque eu acredito que provavelmente esteja prejudicando o teu casamento, porque no casamento os dois precisam sentir prazer, né? E quando a gente tem essa visão assim distorcida do sexo, a gente acaba não tendo prazer, porque se tu tá fazendo algo sujo, tu tá desagradando a Deus, então como é que tu vai sentir prazer com aquilo, né? Enfim, busca o aconselhamento na tua igreja para que tu possa resolver o quanto antes isso, mas pede pro Espírito Santo te ajudar, sabe? A sondar o teu coração, a sondar tudo o que tu já passou pra liberar isso, porque o sexo é pra unir, o sexo ele é pra trazer vida pra dentro do casamento, ele gera vida, e através da relação sexual a aliança com o Senhor é renovada, então ele é algo puro. Pede pra Deus mudar essa tua visão, sabe? E pede perdão por tudo o que possa ter acontecido, né? Pra que tudo isso saia de dentro de ti. Vou me casar ano que vem. No dia do casamento vou ter 19 anos. Acha muito cedo? Estou com medo. A questão de idade
é muito mais uma autoavaliação do que o número em si. A idade é só um número, né? A gente precisa ver se a gente já está maduro o suficiente. O que seria estar maduros? Ter certeza, em primeiro lugar, dessa decisão, ver se está alinhada de acordo com o que Deus quer para ti. Tem a questão financeira também, se vocês estão preparados para isso, se vocês estão pensando nisso. Enfim, é mais uma questão do casal conversar e ver se eles realmente estão preparados para aquilo, de ver todos os prós e contras. O que não pode ser feito é tomar uma decisão precipitada, só por emoção, só por sentimento, porque a gente tem que ter consciência de que o casamento é para a vida toda. O casamento perante Deus é para a vida toda. Então, não pode ser uma escolha às pressas, sabe? Tem que ser muito bem pensada, tem que ser uma decisão certeza, para que os dois estejam firmes, sabe? Comprometidos realmente com isso. Então, é mais uma questão do casal mesmo se conversar e tipo, sim, nós estamos preparados, deixar toda a emoção de lado e ir pro racional, sabe? De entender, é a hora certa mesmo de casar? E, enfim, o medo vai estar ali sempre, tá? Eu também tive medo, mas ao mesmo tempo que eu tive medo, eu tive certeza de que eu queria começar uma família, de que eu queria estar ao lado do Douglas até o fim da minha vida. Oi, gente, nada a ver, né, com o vídeo aqui, mas eu fiz essa maquiagem, eu não sei se vai dar pra ver, só com blush. Passei a base, né, mas o resto foi só com blush. Batom, contorno, sombra, tudo blush. E eu achei muito legal. Vou postar lá no meu Instagram. Quando eu postar esse vídeo, provavelmente já vai estar lá no meu Instagram, então assistam lá. Mas eu achei que ficou muito bonito. Próxima pergunta. Entrei na faculdade, agora namoro à distância. Alguma dica para um relacionamento cristão à distância? Primeira coisa sobre o namoro à distância. Na verdade, o namoro em si, né? Em primeiro lugar, tem que ter um prazo para acabar. Ou acaba, ou acaba em casamento. Mas precisa ter um prazo para acabar. Da mesma forma, o relacionamento à distância. Eu enxergo que precisa ter um prazo. Vai ser até quando? Precisei botar um casaco que me atacou a tosse agora. Mas o que eu tava falando, precisa ter um prazo. Tipo, até quando vai ser o relacionamento à distância? No caso de um casal cristão, ele não fica tanto junto, né? Mas mesmo assim, eu acredito que precisa ter o tempo em que os dois convivem juntos, saindo, se conhecendo, fazendo atividades juntos, sabe? Para que os dois se conheçam, para que vejam manias um do outro, para que tenham esse convívio mesmo, sabe? Porque é no convívio que a gente vê o que causa diferenças entre um e o outro. E essas diferenças é importante a gente enxergar no namoro pra avaliar se, tipo, eu vou aguentar essa diferença até o final da vida ou é algo que me incomoda tanto e, tipo, vai acabar tendo problema depois, sabe? Então, se nesse relacionamento à distância vocês conseguem ter um tempo juntos, ter tempo de convívio, eu acho tranquilo, né? Mas mesmo assim, acho importante ter um prazo pra terminar essa distância, até quanto tempo vai ser a distância. E outra coisa que é importante avaliar em relacionamentos à distância é quem é que vai ficar indo pra tal lugar, de quanto em quanto tempo vocês vão ficar se vendo, vocês vão ter dinheiro pra isso. Então são todas essas questões que precisam ser avaliadas, sabe? Não é só começar a namorar e deu. É tipo, tem que ver todos esses detalhes, estar alinhados. Os dois têm que sentar e conversar para ver se os dois estão de acordo com o que vai ser combinado. Como encontrar a pessoa certa? Em primeiro lugar, orando. Orando, entregando para Deus os teus planos,
para que Deus prepare também alguém, né, para estar contigo. E em segundo lugar, eu acredito que é mais um olhar de nós mesmos se preparar para encontrar a pessoa, do que só ficar buscando a pessoa, sabe? Então, nesse tempo, se prepara fisicamente, se prepara mentalmente, busca ter as virtudes que Deus quer em uma mulher, que Deus deseja em uma mulher, para que quando tu encontrar alguém, e eu acredito que, tipo, isso acontece, sabe? Não é, tipo, não tem um passo a passo de como encontrar alguém. Mas, quando tu está preparada, qualquer hora pode acontecer. Não sei se deu pra entender, sabe? Mas, tipo, esteja preparada pra quando acontecer, tu só vai. Como saber a hora certa de casar? Eu acredito que essa daqui é mais de tu realmente Deus colocar certeza dentro de ti, sabe? De tu olhar pra outra pessoa e pensar, eu quero realmente passar o resto da minha vida com ela. Não sei se tem uma hora certa, sabe? Mas antes de casar precisa ter o preparo de conhecer a pessoa, de entender quais são os princípios dela, qual é a fé dela, no que ela acredita, como ela vê, como ela lida com dinheiro, como ela trata os pais dela, qual a visão dela sobre diversos assuntos, se vocês têm os mesmos interesses. Claro que nem tudo vai combinar, né? Mas precisa ter coisas em comum também. Então, são muitas coisas para te avaliar em uma pessoa. Acho legal alguns meses, pelo menos, né? Não fazer logo nos primeiros meses, porque todo mundo, quando conhece alguém, a gente vai se mostrar a nossa melhor versão. É ao longo do tempo que a gente se mostra quem nós realmente somos, nossos defeitos, nossas falhas. Então são todas questões que a gente precisa avaliar no outro antes de casar. Então eu acredito que quando tu já deu o tempo de conseguir entender como a pessoa pensa, como a pessoa age em diversas situações, como a pessoa lida com questões, eu acredito que, tipo, depois disso, vocês tendo ali um preparo financeiro, eu acho também importante, né? Para começar a vida de vocês combinar como é que vai funcionar essa parte. Aí sim, tipo, já tá de boa pra casar. Eu enxergo assim, sabe? Não precisa muito tempo, mas também precisa de tempo suficiente pra te conseguir conhecer realmente a pessoa, não só nos melhores momentos dela, sabe? Indique livros sobre casamento. Pior que assim de cabeça, eu não sei. Eu vou listar 3 aqui que eu tô na minha mente. Tem um que eu comentei no vídeo passado, que é O Propósito da Família, do Luciano Subirá. Ele é muito bom. Ele te ajuda a ter essa visão bíblica, o que Deus quer da família, qual o propósito da família. E então ele é muito legal, fala do papel do homem, da mulher também. Eu indico muito ele, abriu minha visão muito, sabe, pra essa visão bíblica. Esse daqui eu ainda não terminei, mas eu tô lendo ele e tô gostando bastante. O Segredo de uma Família Feliz. Ele é bem antigo, ele é de 1996, mas uma seguidora já me falou que tem atualizado, então vocês podem procurar que já deve ter versões mais atuais desse livro. Ele é muito bom também. E outro livro que eu li antes de me casar, e assim, foi muito, muito bom pra mim. Quando eu tava noiva, eu tava me preparando, né, que foi o Quando Pecadores Dizem Sim. É assim, muito bom. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam antes de se casar. Se não, casado também vai. Eu aprendi muito com esse livro e só leio. Ele é muito, muito edificante. Como e onde conhecer alguém de valores parecidos com os meus? O como, eu falaria a mesma resposta que eu dei na outra pergunta, né? Que seria: esteja preparada para quando surgir, só vai.
tipo, já está preparada, sabe? Em questão de virtudes, em questões de aparência também, a gente precisa se cuidar do nosso corpo. Então, esteja preparada para encontrar o grande amor da sua vida. E onde vai em lugares apropriados para pessoas com os seus valores irem. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que quero ter uma família, que prezo por uma família tradicional, por um homem trabalhador, por um homem estudioso, eu não vou ir pra balada buscar alguém pra me casar, porque eu sei que as pessoas que estão na balada, elas não têm a mesma visão que eu. Tipo, meio que se coloca no lugar do homem que tu quer, entende? Aí tu pensa, onde esse homem iria? Onde esse homem vai? E aí tu começa a frequentar esses lugares. Tipo, quais são os valores que eu busco em um homem? Beleza, são esses daqui. Agora, onde esse tipo de homem vai? Sei lá, ele vai pra escola, ele vai pra igreja, ele vai pro restaurante, tal, entende? E aí tu vai frequentando esses lugares e se mostrando disponível. Isso não significa ser atirado ou coisa assim, sabe? Mas, tipo, vai bem arrumada, vai... Eu vejo assim. Vai preparada, entende? Mas também não vai pensando, eu vou encontrar alguém. Mas vai e se acontecer, entende? Como se conheceram? Gente, essa daqui eu vou pular, tá? Eu vou fazer outro vídeo com o Douglas pra gente contar. Até tinha um vídeo nesse canal, mas foi antes da conversão e eu tirei ele do ar porque não tava legal. Qual religião você segue? Nós somos cristãos e frequentamos a Igreja Batista. Foi muito difícil tudo que vocês passaram até se casarem de verdade e poderem voltar a morar juntos? Sim, foi muito difícil. Eu, falando por mim, né, eu só aguentei porque eu tinha Deus. Porque, tipo, foi assim, um dos momentos mais, ao mesmo tempo que foi transformador e foi muito lindo, porque foi uma experiência incrível com Deus, eu vivi coisas maravilhosas nele, também foi muito difícil, sabe, por conta da nossa história, sabe, minha e do Douglas. Mas eu vou deixar essas questões aqui pra falar em outro vídeo também mais aprofundado sobre isso que eu quero trazer aqui pro perfil. Namoro cristão aos 16 anos é bênção? Aí a gente vai entrar na mesma questão lá do casar aos 19 anos. Eu vejo que a idade é só um número, só que a gente tem que avaliar, né? Tipo, com 16 anos eu já tô trabalhando, eu já tenho uma visão do que eu quero pra minha vida. Tudo isso que eu tô vivendo e tô querendo viver é só emoção ou realmente é racional? Realmente tem o racional ali? Nessa época, os nossos hormônios estão muito à flor da pele. Então, muitas vezes a gente pensa mais com as nossas emoções do que realmente com a nossa cabeça. Então é uma questão de se avaliar, sabe? Eu acredito que tem que ter muito cuidado pra não confundir as coisas. Mas se vocês têm certeza, se os pais de vocês permitem também, porque tem essa questão também, né? Tipo, os pais precisam permitir. E se os dois estão alinhados com o que vocês querem pra vida, com todas as outras questões que eu já falei antes na outra pergunta, e se os dois pretendem se casar também, então eu acredito que tranquilo, mas é uma questão que precisa ser bem avaliada, os dois, né, pra entender se realmente é algo racional que vocês estão fazendo segundo a vontade de Deus. A questão do domínio próprio também, vocês precisam se avaliar se realmente é a hora, se vocês têm esse domínio próprio de manter a santidade no namoro, né, para que o namoro, o relacionamento de vocês glorifiquem a Deus, né.
para que o namoro, mesmo que cristão, não venha a ser uma pedra de tropeço no caminho de vocês, no relacionamento entre Deus e vocês, sabe? Enfim, avaliem, conversem com os líderes de vocês também na igreja para ver o que eles acham disso, converse com os pais de vocês. Eu acho muito importante ter a bênção, a autorização dos pais, sabe? Sobre o namoro, para que esteja tudo de acordo, tudo certinho, sabe? E a última, para finalizar, que eu selecionei aqui: como lidar de forma madura com as adversidades que surgem no dia a dia. Em primeiro lugar, eu acredito que é oração, né? A busca constante em Deus, em buscar se melhorar, em permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós mesmos para que a gente atinja as virtudes necessárias para lidar com as adversidades. E também a comunicação. O marido e a mulher estarem sempre se comunicando, falando: olha, amor, não gostei disso, amor, me senti assim quando tu fez tal coisa. E isso é uma questão que eu e o Douglas, a gente está trabalhando muito no nosso relacionamento, né? Mas é algo, assim, essencial, é a comunicação, de expressar para o outro o que está sentindo, para que os dois possam resolver o problema juntos. Uma coisa que Deus tem me ensinado é que quando tem uma adversidade, quando tem um problema, geralmente o problema tá aqui, a pessoa tá aqui, a outra pessoa tá aqui e a outra tá aqui. O que geralmente a gente faz quando tem um problema? A gente ataca a outra pessoa. Só que o problema tá aqui, não tá na outra pessoa. Então os dois precisam se juntar e lutar contra o problema, e não um contra o outro. Isso não pode gerar uma competição, não pode gerar uma briga entre o casal. Precisa ser o casal brigando contra o problema. Então eu acredito que essa visão, assim, ela muda bastante a forma que a gente enxerga as adversidades do dia a dia, sabe? E como eu falei, buscar constantemente em Deus, em oração, para que Ele melhore a nós mesmos, né? Para que a gente saiba resolver os problemas da melhor forma. Com firmeza quando precisa ser firme, com sabedoria, com mansidão, não deixando que a ira tome conta, sabe? Então é realmente colocar os olhos em Deus e tentar buscar a solução nele, no que a palavra dele diz, e lutar contra o problema e não um com o outro. E essas foram as perguntas que eu selecionei. Já peço desculpa pela iluminação, porque começou a ficar escuro aqui, agora que eu vi, eu só tô com uma luzinha aqui. Mas eu espero que tenha ficado bom esse vídeo. Curtam esse vídeo. Comentem aqui embaixo também se vocês... qual a forma que vocês pensam sobre esses assuntos que foram comentados. Não faz mal se a opinião de vocês divergir da minha, porque o importante é a gente se respeitar. Mas essa é a forma, né, que eu enxergo esses assuntos. Compartilhem esse vídeo também, se vocês acham que pode ajudar alguma outra pessoa, algum conhecido de vocês, algum amigo. E espero que vocês tenham gostado. Beijo, que Deus abençoe.